Após amargar o fundo em 2022, o ano de 2023 tem sido muito bom para os entusiastas do Bitcoin. Essa criptomoeda sobe cerca de 160% em dólares e tudo indica que deve fechar 2023 acima dos 40 mil dólares. E sempre que isso acontece, o Bitcoin subindo forte, eu sou bombardeado com várias perguntas, entre elas, por que está subindo tanto? Até onde vai essa subida? O pessoal costuma fazer isso para saber se dá tempo de entrar ou não. Por onde comprar Bitcoin de maneira segura? E agora uma outra pergunta, desde a mudança de lei que tivemos recentemente, que passou a tributar as vendas de Bitcoin feitas no exterior com uma alíquota única de 15% sem isenção. Então, como vender para pagar menos imposto? É sobre isso que falaremos a resposta dessas 4 perguntas no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E para já entrar no assunto Bitcoin e responder de cara uma das perguntas que vocês sempre me fazem, o que não deve ser mistério para quem me acompanha aqui no canal, eu compro sempre pelo BitBank, que foi a fusão de 2 empresas, o Biscoint, por onde eu comprava desde lá de trás, 2019, quem tá aqui no canal há mais tempo lembra, que se fundiu com a Bitpreço e as duas criaram esse app, o BitBank. Muito simples de usar, eu vou mostrar aqui como é que se faz, mas já adianto que não vou fazer uma compra de Bitcoin por um motivo óbvio. Quem me acompanha aqui também sabe, eu tô lotado de Bitcoin na minha carteira. E felizmente comprado a preços baixos. Como nós veremos aqui mais à frente, né? Vou citar um dos episódios onde eu comprei durante algum tempo. E para quem quiser já se adiantar a explicação e baixar o app BitBank, fica o convite. O link está aqui na descrição. Entrando agora no assunto do vídeo, vamos dar destaque ao Bitcoin nessa semana e depois ir voltando ao longo do tempo. Então, nessa semana nós tivemos novamente um período positivo. Bitcoin chegou a alcançar a faixa dos 40 mil dólares, foi até 44 mil, depois ele começou a realizar um pouco. Mas se você pega essa realização, ela não anula aquilo que tem acontecido ao longo do ano. Nós temos uma subida em dólares de 160%, sendo que 63% disso apenas nos últimos 6 meses. E apenas nesse mês de dezembro, o Bitcoin sobe 11%. Para efeito de comparação, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, sobe no ano 11,35% nesse momento. Então o Bitcoin ele conseguiu subir praticamente a mesma coisa do IFIX em apenas um mês, com muito mais volatilidade, diga-se de passagem. Mas é interessante notar como essa volatilidade pode implicar em grandes quedas, como tivemos em 2022, mas também grandes subidas. Pode melhorar o perfil de alocação da sua carteira, mas sobre isso a gente vai falar mais na frente. E é interessante lembrar também que toda essa valorização ela aconteceu de maneira meio silenciosa, porque somente agora que a gente está vendo o pessoal falando mais de Bitcoin, depois que ele já subiu mais de 100% no ano. Se nós voltamos, por exemplo, ao começo do ano, ainda era possível comprar Bitcoin na faixa dos 16 mil dólares, assim como também no final do ano passado. Inclusive, alguns de vocês devem ter visto esse vídeo aqui que está aparecendo na tela, onde eu, ao longo de 16 dias, 15 anteriores mostrando no Instagram e um mostrando aqui no YouTube, comprei Bitcoin mais ou menos nessa faixa de preço de 16 mil dólares. Se a gente pega o preço do vídeo no canal, já convertido para reais, estava usando a plataforma da Bitpreço, que é a empresa que fica junto com o BitBank, né? As duas são a mesma coisa. Estava comprando ali por 89.250. Agora, se a gente pega o preço, ele está em mais ou menos 207.304. Ou seja, isso me dá um lucro de 132% nessa posição. E até por isso que nesse vídeo eu não vou comprar Bitcoin. Eu sempre falo para vocês, né, que eu tenho uma alocação alvo em torno de 20%, mas se eu estava comprando para ficar com 20% e eu não vendi nada de Bitcoin esse ano, apenas com a valorização, veja que se eu não investir muito mais em outras pontas da minha carteira, não tive crescimento também nas outras partes, eu já estou acima da minha alocação alvo, por isso eu não tenho espaço para comprar mais. No entanto, também não acho que é preciso vender agora. Como diria Tolstói, não é preciso colher a maçã enquanto ainda está verde. Na minha opinião, ainda está verde, né? Teremos mais pela frente. E se essa alta me deu um bom lucro, ela também deu um bom lucro para muita gente. Se a gente pega, por exemplo, a carteira de Bitcoins de El Salvador, ela conseguiu sair do prejuízo e agora está no lucro. Como vocês podem acompanhar nesse gráfico, nós temos várias compras de Bitcoin feitas por El Salvador. A última dessas compras, como vocês podem ver aqui na manchete, foi de 382 unidades de Bitcoin com um preço de 26.348 dólares. E aí, nesse momento, com a recuperação do Bitcoin, eles já estão no lucro. Um pequeno lucro, mas que ajuda em termos políticos a manter esse tipo de estratégia no país. Um outro que também deve estar festejando bastante é o mega investidor Michael Saylor, ex-CEO da MicroStrategy, que durante o seu mandato na empresa adotou a estratégia de comprar muitos Bitcoins. Eles têm hoje um caixa, entre aspas, em Bitcoin de 175
105 mil unidades. E com esse novo preço na faixa dos 44 mil dólares, eles teriam um lucro de mais ou menos 2 bilhões, se viessem realizar, né? A gente pode entender que é um lucro financeiro ali não realizado. E acho que não vem realizar também, porque acreditam que vem mais pela frente. E o interessante é notar que essa subida, ela se deu num ano com muitos contratempos, listando apenas alguns aqui, porque teve mais coisa ainda acontecendo no ano. Nos Estados Unidos, todos previam uma recessão, 2 em cada 3 bancos faziam esse tipo de previsão no começo do ano. Depois nós tivemos alguns bancos quebrando, inclusive bancos ligados à indústria cripto, como foi o caso do Silicon Valley Bank. As previsões de recessão e a quebra dos bancos, elas não aconteceram por acaso. Vamos lembrar que nós também tivemos um grande aumento de juros, tirando a Fed Funds Rate do patamar de 0 para o patamar entre 5,25 e 5,5. O maior aumento de juros no mercado americano em décadas. E naturalmente, quando você tem juros subindo, você espera uma recessão. Esses bancos tiveram problemas porque compraram títulos com juros muito baixos. Quando os juros subiram, a marcação a mercado derrubou o preço dos títulos, tiveram prejuízos também grandes, o que afugentou os clientes que retiraram o dinheiro. E quando os juros sobem, o que se espera também é que os ativos de risco, que o preço deles caia. Só que, ainda que os juros estejam no maior patamar em 22 anos, não foi isso que aconteceu com o Bitcoin. E se fora da indústria nós tivemos notícias muito negativas, na indústria também tivemos outros percalços. O ACO da FTX, ele foi condenado por fraude, o Sam Bankman-Fried. O agora ACO da Binance, ele também admitiu crime de lavagem de dinheiro. Além disso, em termos geopolíticos, tivemos a continuação da guerra entre Rússia e Ucrânia e a explosão do conflito entre Hamas e Israel, que é sempre uma região que está em um iminente conflito, mas com um atentado, que colocou todos os holofotes do mundo naquela região, sendo que o Hamas utilizava bitcoins. A Binance, por exemplo, bloqueou o saldo que o Hamas tinha dentro da sua plataforma. E aí você pensa, poxa, com um ano tão negativo, com juros subindo, com recessão na mesa, com todos esses eventos geopolíticos acontecendo, por que o Bitcoin subiu tanto? E aí nós temos aqui dois fatores muito relevantes. E um terceiro que está meio que se alinhando para que o ano que vem seja, talvez, melhor ainda para o Bitcoin. É sempre impossível dar certeza, porque o espelho retrovisor, aquilo que já passou, é sempre muito mais nítido em comparação com o para-brisa. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas os dois eventos que podem trazer muito impacto é o lançamento de ETF Spot de Bitcoin na Bolsa Americana e o halving, que é aquela queda pela metade na recompensa dos mineradores. Começando pelo ETF, algumas pessoas me perguntaram, poxa, mas já tem ETF de Bitcoin aqui no Brasil e já tem ETF de Bitcoin lá nos Estados Unidos, tem o BITO, código BITO, lançado pela ProShares. Só que o ponto é que esse ETF, ele não é igual a um ETF Spot de Bitcoin, que realmente vai ter a custódia das moedas. Lendo aqui o que está escrito lá, entre aspas, esse ETF, o BITO, ele oferece aos investidores a oportunidade de ganhar exposição aos retornos do Bitcoin de uma forma conveniente, líquida e transparente. Aí eles avançam um pouco e dizem, o fundo não investe diretamente em Bitcoin, depois para e avança mais um pouco. Deve-se esperar que o preço e o desempenho dos fundos de futuro de Bitcoin sejam diferentes do preço à vista atual do Bitcoin. Ou seja, o preço do BITO, ele não vai ser exatamente o preço do Bitcoin, ele pode acompanhar, mas isso não quer dizer que ele vai dar exatamente aquele resultado. Possivelmente vai dar um resultado menor, porque como é um ETF que ele mexe com contratos futuros, sempre há um custo na rolagem dos contratos, porque eles têm vencimento. Já se você pega esses projetos que nós temos do lançamento de ETF Spot, eles de fato terão a custódia das criptomoedas. E muita gente está ansiosa por esse tipo de lançamento. Já temos previsões aí de uma captação de 100 bilhões de dólares no lançamento de um ETF desses, assim, ó, de maneira muito rápida. Sendo que hoje a capitalização do Bitcoin não chega a 1 trilhão, está em 820 bilhões. Ou seja, se 100 bilhões chegarem a mais de 10% de aumento de demanda pelo Bitcoin de uma vez. Só que o ponto é que isso pode ser só a ponta do iceberg, porque 100 bilhões, pensando em indústria financeira americana, é muito pouco. Eu fico pensando no tanto de gestores de fundo que estão esperando apenas um espaço para colocar um pouco de Bitcoin dentro das suas carteiras de uma maneira prática, através do ETF. E eu digo isso por experiência própria. Vamos lembrar que aqui no Grupo Primo nós temos uma gestora, a Grão, e que o maior fundo da Grão é uma previdência multimercado, o Fundo Arca, que aloca 30% em ações nacionais, 40% em renda fixa, 10% em fundos imobiliários e 20% em ativos que estão fora do Brasil ou Brasil fora desse dinheiro. Dentro desses 20%, a 2% no ETF de Bitcoin. E se não fosse um ETF, não teria como a gente fazer isso. Porque simplesmente a gestora não iria comprar os Bitcoins, fazer autocustódia, carteira multisign. É muito diferente da expertise do pessoal que trabalha lá, que são pessoas mais tradicionais no mercado. De modo que a existência do ETF de Bitcoin possibilitou essa alocação, que tem dado ótimos resultados nesse ano, onde o Bitcoin subiu mais de 100%, em dólar 160, em reais um pouco menos.
porque o dólar caiu em relação ao real esse ano. Mas em todo caso, foi uma bela de uma subida. E se você pega estudos, e os gestores de fundo estão sempre fazendo isso para melhorar a alocação de suas carteiras, o que acontece quando você coloca um pouco de Bitcoin nas carteiras tradicionais? Pegando os resultados passados, o track record do Bitcoin, e aí lembrando sempre que o passado pode não se repetir no futuro, mas o que acontece é que o Bitcoin ele aumenta muito o retorno, e como a posição é pequena, ele não aumenta tanto a volatilidade. De modo que quando você vai medir o Sharpe de um fundo, que é justamente a divisão desse retorno que você tem como excesso, além da taxa livre de risco, pela volatilidade, como o numerador da conta aumenta bem mais do que o denominador, o Sharpe dos fundos acaba ficando melhor. Foi justamente esse o argumento que foi utilizado para o pessoal da Grão olhar para o Bitcoin com outros olhos, e que depois deu muito resultado. E logicamente, além dessa explicação teórica, o pessoal partiu para estudos na prática. Por exemplo, teve estudo feito pelo ETC Group, que analisou a inclusão de um pequeno percentual de Bitcoin numa daquelas carteiras clássicas que os americanos tanto gostam, com uma alocação 60-40, onde 60% do portfólio estaria em renda variável e 40% em renda fixa. Olhando aqui para esse gráfico, veja que eles foram aumentando o percentual de 1% de Bitcoin para 2,5% até 5%. E o que aconteceu foi que, conforme o percentual de Bitcoin aumentava nessas carteiras, e aqui, claro, eles estão usando aquilo que já aconteceu, porque é o que a gente tem de dado. O que acontece é mais retorno sem tanto aumento da volatilidade, como eu havia falado anteriormente. Ou seja, o Sharpe dessas carteiras acaba melhorando. Poxa, Bruno, e esse ETF, ele vai mesmo sair? Porque já temos essa especulação do lançamento de ETF há bastante tempo. E de fato, já temos essa história há bastante tempo, mas parece que agora ela está próxima de chegar ao fim. Se a gente pega no momento atual, há 3 ETFs esperando pela aprovação, com o da Fidelity já listado na DTCC, que seria Depositary Trust and Clearing Corporation. Seria um passo anterior à aprovação da SEC. A SEC seria o equivalente à CVM aqui no Brasil, e durante muito tempo ela evitou a aprovação de um ETF, achando que essa estrutura do uso de ETF não dava segurança para o investidor do varejo. Só que no mundo você começou a ter aprovação de ETFs de Bitcoin. Inclusive aqui no Brasil nós já temos alguns. Para citar somente aqueles que são 100% Bitcoin, você tem o QBTC, da QR Capital, você tem o BIT11 da Hashdex, você tem o BITI11 do Itaú. E aí veja que interessante, né? O Itaú, que lá atrás, junto com outros grandes bancos, fizeram movimentos de fechar contas de corretoras de criptomoedas, agora na sua gestora já tem um ETF de Bitcoin. Então veja como as coisas mudaram ao longo do tempo, né? Até a logo do Itaú recentemente mudou. A gente pode falar que o Itaú tinha uma logo sem Bitcoin e agora uma logo com Bitcoin, porque ele está atento para aquilo que está acontecendo no futuro. Portanto, né, veja que se por um lado nós teremos essa demanda aumentando com a entrada de institucionais e de investidores mais tradicionais, pessoas físicas que não gostam de ter a custódia das criptomoedas, porque isso também tem uma certa dose de responsabilidade. Por outro, vamos pensar na questão da oferta, e é justamente aí que vem o halving, que é simplesmente o corte pela metade da oferta de novos Bitcoins. E o que acontece historicamente quando você tem essa redução pela metade, se a demanda for mantida, é um aumento de preços. Pense no seguinte exemplo, né, de que os produtores de ouro do mundo, os sindicatos produtores de ouro, simplesmente se reúnem a cada 4 anos e falem: olha, mundo, de hoje em diante só vamos produzir metade do ouro que era produzido antes. Se a oferta baixa e a demanda continuar lá, a tendência é que o preço suba. E veja que nesse caso a oferta vai baixar. Tudo bem que hoje você já tem um estoque muito grande de Bitcoin, essa diminuição da oferta ela não impacta tanto quanto lá atrás. Afinal de contas, se reduzir a recompensa de Bitcoins, que são minerados a cada mais ou menos 10 minutos, de 50 para 25, quando quase não tem Bitcoin minerado, é uma coisa. Outra coisa é reduzir de 6,25 para 3,125 Bitcoins, que será a redução desse halving, depois que nós já temos quase 20 milhões de Bitcoins minerados. Ou seja, muito mais estoque e o fluxo agora ele é pequeno. No entanto, ainda é uma redução, e vamos lembrar também que o halving ele acaba saindo em todos os jornais, os podcasts todos falam do assunto, o mundo financeiro ele acompanha. Então a gente pode falar que é um grande evento de relações públicas do Bitcoin, o que contribui novamente para aumentar a demanda. De modo que essa combinação de queda na oferta com aumento da demanda tende a levar preços para cima, como já aconteceu lá atrás. Se a gente pega o aumento de preços histórico que nós tivemos desde o dia do halving até o topo daquele ciclo, no primeiro halving, que aconteceu no dia 28/11 de 2012, o preço no dia do halving era de $12,35. O preço no pico foi de $1.157, um aumento de 9.268%. No segundo halving, em 9/7 de 2016, o preço no dia era de $650,63. O preço no pico, historicamente esse pico ele fica mais ou menos em torno de 1 ano e meio após o halving, um pouco menos, um pouco mais do que isso, estava em $19.659. Temos aqui uma multiplicação percentual também muito grande, menor do que no primeiro halving, mas bem relevante, de 2.921%. No terceiro e último halving que tivemos até então, no dia 11 de maio de 2020,
em plena pandemia, no começo da pandemia, onde havia muito mais incerteza, o preço no dia do halving era de 8.821 dólares e 42 centavos. E o preço no pico foi de 68.958 dólares, uma subida de 682%. Ou seja, veja que a subida em termos percentuais ela tem ficado menor. Quer dizer que agora vai ser menor também, Bruno? Então até onde vai o Bitcoin? A gente pode traçar uma certa relação e ver que as subidas são mais ou menos 1/3 em relação às anteriores, então agora vai subir, por exemplo, uns 200 e pouco por cento? E não é bem assim, né? Seria uma análise muito simplista, porque vamos lembrar que agora a gente pode ter um novo paradigma, com a entrada com mais força de institucionais, de gestoras, de grandes fundos, talvez até de países. Uma vez que, por exemplo, o Banco Central da Europa, que era um pesado crítico do Bitcoin, já havia falado que o Bitcoin era jogo de aposta, já havia falado que o Bitcoin não tinha pé nem cabeça, agora falou que o Bitcoin é uma potencial reserva de valor. Aquilo que eu falo no Viver de Renda desde a primeira turma. E usando a mesma palavra, potencial, porque na minha opinião faltam alguns elementos, um em especial, em comparação à reserva de valor clássica, que é o ouro. Mas sempre disse, é uma potencial reserva de valor. Agora o Banco Central Europeu ele concorda comigo. De modo que não é garantido que o retorno após esse halving seja menor do que o do halving anterior. Ele pode ser menor, ele pode ser mais ou menos do mesmo tamanho, ele pode ser maior por conta da entrada desse pesado capital financeiro. Simplesmente não há como saber. Mas, pegando essa questão de uma redução de oferta, desse grande evento de exposição pública do Bitcoin, que é o halving, de um aumento de demanda vindo de institucionais, mas também da pessoa física, porque afinal de contas o halving contribui com isso. E o fato de que o Bitcoin subiu esse ano com juros muito altos e que no ano que vem o pessoal já pensa que no primeiro semestre, alguns mais otimistas até no primeiro trimestre nós teremos queda de juros americano, e os juros americanos são sempre aquilo que baliza os investimentos no mundo. Basta lembrar que no nosso ótimo mês de novembro aqui no Brasil, que a nossa bolsa decolou, ela aconteceu apesar de notícias de que o Brasil gastaria mais ano que vem do que o planejado, que teria um déficit maior por parte do governo, porque a taxa de juros americana de longo prazo, ela caiu naquele mês. Então aquilo destravou liquidez em uma série de ambientes, em países emergentes e também desenvolvidos. Com queda de juro realmente sustentável lá fora, o mercado para os ativos de risco inteiro tende a melhorar, inclusive para o Bitcoin. Poxa, Bruno, que legal, né? E agora, como é que eu faço para comprar esse negócio e também para vender pagando menos imposto? Para fechar o vídeo, eu vou voltar ao começo. Lembrar da plataforma BitBank, a link aqui na descrição para que você possa baixar o aplicativo. Eu compro por lá já há bastante tempo. Vou compartilhar com vocês aqui a tela para vocês entenderem o porquê. Veja que eu estou aqui no BitBank. Há várias funcionalidades, eles têm um cartão de débito também, onde você pode gastar e ganhar cashback em bitcoins, mas eu vou vir aqui no negociar. Então toquei no negociar. Nós temos o ambiente de negociação avançado, que é esse que eu estou, e tem aqui o negociação expressa, onde você simplesmente coloca lá o valor que você quer comprar, né? Com um mínimo de 2,50. Então poderia colocar R$2,50 aqui, ele iria converter isso para quanto é de Bitcoin. No caso, ele deu saldo suficiente porque eu não tenho dinheiro na minha conta. Poxa, Bruno, você não vai comprar aqui? Não vou comprar por aquilo que eu expliquei, né? Já estou muito mais alocado do que deveria. Mas voltando aqui para a negociação avançada, que é o ambiente que eu mais utilizo. Por quê? Aqui nós temos, assim como acontece com as ações, um book de ofertas. Temos as melhores ofertas de venda e as melhores ofertas de compra. De modo que quando uma oferta encontra outra, você terá negociação. E as corretoras todas funcionam com esse tipo de ambiente, mas qual é a diferença que a BitBank tem para outros apps que você pode utilizar para comprar Bitcoin e outras criptomoedas? Porque não é só o Bitcoin que tem aqui. É o fato de que ela acessa o book de outras corretoras. Então, por exemplo, aqui nós temos o book da Binance, temos o book aparecendo da Foxbit, de modo que a Foxbit tem uma certa liquidez lá dentro, a Binance tem uma certa liquidez. Aqui você vai ter a liquidez dessas corretoras também dentro do BitBank, de modo que você tem mais gente querendo comprar e vender e os spreads de negociação são menores. Então, por isso que eu gosto. Geralmente eu deixo uma ordem aqui, boto para executar e ela vai sendo executada ao longo do dia no preço que eu quero. Inclusive, eu posso agendar ordens. Ela fica pendurada aqui como uma ordem. Podia colocar, por exemplo, para comprar por R$200 mil. Se o preço cair até R$200 mil, a ordem está lá esperando e ela começa a comprar de quem está disposto a vender por aquele preço. E aí, logicamente, você deve pensar, poxa, mas tem muitas corretoras aí, inclusive corretoras lá fora. O pessoal gosta muito de comprar por lá. E sim, sempre foi uma possibilidade, porque é relativamente simples você acessar hoje corretoras internacionais. Eu, por exemplo, invisto parte do meu dinheiro no mercado tradicional diretamente fora do Brasil. Mas, agora, nessa mudança de lei que aconteceu para tributar fundos exclusivos, offshores, teve mudança também em regulamentação de fundo imobiliário para não pagar imposto, e também tivemos
tivemos mudanças para criptomoedas. Então isso passou muito longe de tributar apenas os, entre aspas, super ricos. Se você compra criptomoedas por corretor estrangeiro e vende essas criptomoedas lá, embora já houvesse um imposto definido para criptomoeda aqui no país, meio que o pessoal entendia que aquilo estava num limbo. Só que agora esse limbo ele foi simplesmente esclarecido. O pessoal do governo falou, não, se você vender criptomoeda em corretora estrangeira, você vai ter que pagar um imposto de 15%. E isso para qualquer valor. Você pode vender algo bem pequenininho. Teve lucro, 15% de imposto. Sendo que isso não mudou aqui para o Brasil. Aqui no Brasil ainda vale a regra antiga. E como que é a regra antiga? Se você vende e tem lucro, também vai existir o imposto, mas só se você vender mais de 35 mil reais no mês. Ou seja, se para cripto no mês, não é só para o Bitcoin, é para cripto como um todo, você vender, ainda que tenha 200, 300, 400, 500% de lucro, 35 mil reais no mês, você não paga imposto. De modo que se você quiser todo mês vender 35 mil reais, você ao longo de 12 meses poderá ter vendido 420 mil reais em criptomoedas, pagando zero de imposto aqui no Brasil, ainda que tenha muito lucro. Lá fora, você teria que pagar os 15% de imposto. Bruno, e pode ser que isso venha mudar um dia aqui no Brasil? Logicamente, pode ser que isso venha mudar. Mas, enquanto existe, a gente tem que aproveitar. De modo que hoje nós temos uma vantagem ao utilizar corretoras nacionais, que é essa da isenção dos 35 mil. E se passar disso, aí você tem um imposto de 15%. E aí, para fechar o vídeo, eu deixo uma pergunta. Como é que você acha que será o ano de 2024 do Bitcoin? Tão bom quanto 2023? Melhor? Ou que infelizmente será pior, porque boa parte da subida já veio? Já deixando a minha resposta, eu acredito que nós teremos 2024 melhor ainda do que 2023. E já estou com minha posição montada pensando nisso. Se estarei certo ou não, só o tempo dirá, né? Então vamos deixar o tempo passar. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.